Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta videoaula. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. Esta videoaula está voltada para todos os alunos da educação de jovens e adultos. É uma aula que visa contribuir com o seu aprendizado para você que está se preparando para a avaliação do Enseja. E nós temos um objeto de conhecimento bastante específico que eu estarei tratando e contribuindo com o seu aprendizado. Sociedade, tecnologia e meio ambiente é o nosso objeto de conhecimento. São expressões que certamente você já ouviu falar. Sociologia, estamos tratando da sociedade. Vivemos em uma conjuntura social em que as tecnologias aí estão, a exemplo do meio ambiente. Então vamos aprofundar essa temática. Nós temos aqui nós temos aqui uma imagem, conforme vocês podem observar. Temos aí uma mão, bem verde, alguns símbolos que acabam se reportando à questão do meio ambiente, essa mão segurando o globo, justamente para poder retratar o quanto que o mundo vive um momento tecnológico, mas é interessante nós levarmos em consideração que quando nós estamos tratando de tecnologias, nós não estamos tratando exclusivamente do nosso hoje. A sociedade, em diferentes épocas, ela teve as suas questões tecnológicas, ou, em outras palavras, as tecnologias referentes àquela conjuntura social. Só que hoje nós vivemos, digamos assim, alguns dilemas. Nós vivemos no modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista, ele estabeleceu na sociedade, desde a sua origem, um ritmo de produção muito voraz, muito agressivo. Todas as mercadorias que são produzidas, e isso não é uma exclusividade do capitalismo, mas em todos os momentos produtivos da história, sempre necessitou do quê? De matéria-prima. É necessário uma matéria primeira, que será transformada através da capacidade do homem em trabalhar fisicamente e mentalmente e modificar aquela matéria-prima, até se chegar a uma determinada mercadoria, que pode ser um par de sapatos, uma peça de roupa, um aparelho celular, dentre outras mercadorias que eu poderia aqui exemplificar para todos vocês. Só que essas matérias-primas, elas têm uma procedência, elas têm uma origem. Onde que elas são encontradas? Justamente no meio ambiente. Então, as fábricas, as indústrias, elas precisam extrair, ou em outras palavras, retirar do meio ambiente todos os materiais que elas necessitam para poder passar, ou em outras palavras, se submeter ao processo industrial e serem transformadas, até chegar nas prateleiras das lojas, nos sites, e tudo isso ser comercializado a todos nós. Acontece que essa proposta de desenvolvimento social e econômico que vigora na sociedade capitalista, como eu disse anteriormente, é muito agressiva. E, consequentemente, isso traz impactos negativos no meio ambiente. Nós temos uma grande devastação das nossas florestas. Nós temos a queimada das nossas florestas. Nós temos também, por conta dessa produção em larga escala de mercadorias, mercadorias essas que acabam sendo descartadas, nós temos a poluição de rios, do mar. Ou seja, há várias consequências ambientais. Todos os impactos negativos que ocorrem no meio ambiente, eles acabam afetando a todos nós que vivemos em sociedade. É o aquecimento global, são áreas degradadas que acabam gerando erosão e prejudicando justamente quem?
os indivíduos que ali estão. Ou seja, a natureza, o meio ambiente em si, ele é totalmente afetado por esse processo de desenvolvimento, por essa produção de riqueza que é inerente ao modo de produção capitalista. E aqui, na imagem, eu vou retornar agora à imagem, bem na parte inferior, nós temos uma pergunta bastante interessante. A pergunta central é: como equilibrar inovação, bem-estar e preservação ambiental? Ou seja, como que a sociedade ela pode continuar se desenvolvendo, mas sem causar tantos prejuízos aos recursos naturais, ao meio ambiente em si? Isso é possível de acontecer? Sim, isso é possível de acontecer. Existem vários fatores que podem contribuir justamente com essa realidade e os danos ao meio ambiente, eles serão significativamente reduzidos. Então, prestem bem atenção. Eu não estou dizendo que os danos ao meio ambiente, eles serão eliminados, porque não serão. Mas eles podem ser significativamente reduzidos, como eu estou repetindo. E agora nós vamos aprender como nós podemos fazer o uso de tecnologias sustentáveis. Vocês estão aqui visualizando uma imagem, e o que é que a imagem ela mostra? Vamos primeiro interpretar essa imagem. Vocês podem visualizar que a imagem ela está tratando a respeito da produção de energia. Nós temos a energia elétrica, né, que chega em nossas casas, e através da energia elétrica nós conseguimos, por exemplo, ativar os nossos eletrodomésticos e fazer o uso deles. E aqui essa produção de energia, que está sendo retratada na imagem, duas situações de produção de energia. Nós temos aqui placas solares, né, que absorve todo o calor, toda a luminosidade do sol, e existe uma produção de energia capaz de sustentar a sua casa. E aqui vocês podem observar uma espécie de poste, né, como se fosse cataventos bem grandes, né, que no caso é a produção da energia eólica, aproveitando justamente a força do vento. Então prestem bem atenção, são duas estratégias, são duas tecnologias sustentáveis, utilizadas na atualidade, mas infelizmente ainda não correspondem à produção de energia dominante. Existe na sociedade brasileira, mas ainda numa quantidade muito reduzida. Mas são formas, são tecnologias que podem ser adotadas e que impactam bem menos no que diz respeito ao meio ambiente. Vamos acompanhar agora a leitura de outras informações? Bem abaixo da imagem, acompanhem com bastante atenção. Tecnologia sustentável. Exemplos atuais: energia limpa, cidades inteligentes, carros elétricos, ou seja, nós temos aqui outros exemplos além desses que eu acabei de mencionar a todos vocês. A questão do consumo consciente, isso implica dizer o quê? Nós temos a produção das mercadorias, só que muitas das vezes nós consumimos essas mercadorias de uma forma desenfreada, excessiva. Às vezes a pessoa ela está consumindo mercadorias que ela não tem nem a necessidade. Então o consumo consciente ele acaba correspondendo justamente a quê? Você comprar, você adquirir somente aquilo que você necessita, somente aquilo que você vai, digamos assim, utilizar. Porque quando você consome de uma maneira consciente, por exemplo, você está reduzindo a produção de lixo. Agora vamos aqui no nosso terceiro e último marcador, acompanhem com bastante atenção: educação, inovação e responsabilidade. Caminhos para um futuro equilibrado. Então é necessário também trabalhar a consciência das pessoas. Por exemplo, se você está em uma praia, ali no momento da praia, tomando aquele banho
no mar e etc, etc, com a sua família, seu filho brincando ali na areia, aquele espaço coletivo, esse espaço ambiental que é uma praia, a exemplo de um rio, a exemplo de uma floresta, a exemplo de um açude, não é um lugar, por exemplo, para você eliminar o seu lixo. Você não pode jogar um plástico no mar. Você não pode eliminar num rio um lixo que de repente está no seu quintal e ali simplesmente jogar, descartar até mesmo um eletrodoméstico que já não tem mais uso para você, como é o caso, por exemplo, de uma geladeira. Eu não posso fazer isso. Eu, enquanto cidadão, eu preciso ter essa responsabilidade de contribuir com a sociedade no que diz respeito a isso. Muitos dos impactos negativos que são causados no meio ambiente, eles são gerados não exclusivamente pela atual sistemática social, que é o capitalismo, que nós estamos inseridos, mas ele é gerado também pela falta da consciência das pessoas, pela falta da educação das pessoas, pela falta de um pensamento coletivo por parte das pessoas. Porque se cada cidadão contribuir, nós vamos ter menos impacto ambiental, será menos prejuízo no que diz respeito ao meio ambiente. E você pode contribuir, inclusive, mais. Logo no início da explicação, eu ponderei os impactos negativos. Se você tem uma postura de consciência ambiental, se você tem incorporado em você uma educação ambiental, você também vai contribuir com os impactos positivos. Quando você joga o lixo nos lugares adequados, quando você contribui, por exemplo, com o plantio de uma árvore em uma área que já está, por exemplo, degradada, você está gerando, você está contribuindo com a sociedade com um impacto social positivo. E você está, obviamente, manifestando uma consciência ambiental. Feitas essas considerações, vamos para a nossa atividade. Eu vou apresentar uma questão objetiva e eu vou resolver para você. Então, acompanhe com bastante atenção. Temos aqui a questão que esteve no Enseja, na avaliação do Enseja do ano de 2020. A poluição atmosférica pode ser definida como a presença de substâncias estranhas na atmosfera, resultantes da atividade humana ou de processos naturais em concentrações suficientes para intervir direta ou indiretamente na saúde, segurança e bem-estar dos seres vivos. A partir da Revolução Industrial, surgiram novas fontes de poluição do ar devido à queima de combustíveis fósseis nos motores a combustão e nas indústrias siderúrgicas e, mais recentemente, nos veículos automotivos, além dos produtos químicos. Ou seja, o enunciado da questão, ele traz uma problemática, a poluição do ar. Nem sempre o ar que nós estamos respirando, ele é um ar saudável. Se esse ar que nós estamos respirando, ele não é saudável, consequentemente, prejuízos à nossa saúde serão causados. O enunciado da questão, ele traz de uma maneira muito breve uma contextualização, tomando como referência a Revolução Industrial, que inclusive é um período que nós conhecemos como a Segunda Revolução Industrial. Porque a Segunda Revolução Industrial, ela foi caracterizada justamente pela descoberta dos combustíveis, dos motores e etc, etc, que acabou contribuindo para o desenvolvimento dos meios de transporte. Então, por exemplo, um carro que acaba emitindo um tipo de substância no meio ambiente,
ele é um tipo de tecnologia, né, qualquer veículo, que ele só funciona se ocorrer aquela explosão no motor dele. E nós sabemos que os veículos, por exemplo, eles acabam poluindo de uma maneira considerável o ar que nós respiramos. Uma outra peculiaridade também, na região norte do Brasil, em um determinado período do ano, é muito comum a prática das queimadas. Quer dizer, então, nessa região, você tem uma situação peculiar que acaba contribuindo com a poluição do ar, comprometendo a saúde das pessoas e também numa forte demonstração da falta de educação e consciência ambiental por parte das pessoas que acabam exercitando esse tipo de prática anualmente. Vamos agora para o comando da questão e as possibilidades de resposta. Acompanhem com bastante atenção a leitura. Nas metrópoles, uma política pública com elevada eficiência para reduzir as causas do problema ambiental apontado no texto é a, vamos relembrar, qual é o problema ambiental apontado no enunciado da questão? A poluição do ar. Letra A, expansão do setor secundário. B, ampliação do transporte coletivo. Letra C, proibição do movimento migratório. Letra D, intensificação do atendimento hospitalar. Então, levando em consideração o enunciado da questão e as possibilidades de resposta, vamos visualizar qual a alternativa correta. Está expressa na letra B, ampliação do transporte coletivo. Acaba sendo, digamos assim, uma possibilidade. Porque se nós temos um transporte coletivo eficiente, isso pode contribuir, inclusive, e deve contribuir, para a redução do número de veículos circulando nas ruas de uma determinada cidade. Por exemplo, com o objetivo de evitar essa poluição constante do ar, cidades como a cidade de São Paulo acaba adotando o sistema de rodízio de veículos. Isso quer dizer o quê? Em acordo com o número que representa o final da placa, né? O meu veículo ele finaliza com a placa 0, 1, 2. Então, em acordo com esse número final da placa, ele é vinculado a um dia da semana. Então, naquele dia da semana, eu não posso circular na cidade com o meu transporte próprio. Qual o objetivo dessa medida? Justamente, reduzir o quantitativo de veículos que circulam e, consequentemente, nós temos uma redução naquele dia e a cada dia, né, uma redução quanto à emissão dos poluentes. Então, percebam, as políticas públicas, os poderes, acabam muitas das vezes se estruturando e adotando medidas que possam contribuir para um meio ambiente muito mais saudável, salutar a todos nós. Eu finalizo esta videoaula. Um forte abraço a todos vocês e bom estudo!